No nosso último encontro, nós navegamos pelas profundezas do Salmo 42, contemplando a dor da seca existencial, a imagem do servo sedento e a busca visceral do ego pelo reencontro com a água da vida. Agora, ao chegarmos ao Salmo 43, a psique dá um passo definitivo de integração desse processo, originalmente concebido na tradição poética como a estrofe final e conclusiva de um mesmo poema iniciado no Salmo 42. O Salmo 43 representa o movimento ativo de libertação da opressão interna, a reintegração dos afetos e a busca inegociável pela luz da consciência. Na prática clínica contemporânea, este salmo é a prece estruturante do cliente que, cansado das projeções da sombra, das acusações da persona e dos julgamentos externos, clama por discernimento, verdade e restauração da sua capacidade de sentir alegria e propósito. Vamos analisar este salmo com profunda densidade analítica, rigor clínico e sensibilidade humana. Antes, porém, peço que se inscreva no meu canal e curta esse vídeo. Versículo 1. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação impiedosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. O salmo é inaugurado com uma demanda de corte ético fundamental. Faze-me justiça. No processo de individuação, pedir justiça não significa exigir a punição de terceiros, mas buscar um estado de diferenciação psíquica. O cliente que chega ao consultório sufocado frequentemente se encontra refém de uma nação impiedosa. Uma poderosa metáfora para o inconsciente coletivo. A massa de expectativas sociais não assimiladas, os padrões familiares herdados ou o julgamento esmagador de um superego tirânico. Essa nação interna julga o ego sem empatia, exigindo conformidade e anulando a singularidade do indivíduo. Além disso, o salmista clama por libertação do homem fraudulento e injusto. Sob a ótica junguiana, essa fraude representa os mecanismos de autoilusão, as racionalizações e a persona falsificada que o indivíduo vestiu durante anos para ser aceito. A fraude acontece quando tentamos enganar a nossa própria essência para corresponder ao mundo externo. Pleitear a causa contra essa falsidade é o ato supremo de coragem do cliente que decide parar de mentir para si mesmo, encarando as ilusões que sustentavam a sua neurose. Versículo 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? No versículo 2, somos confrontados com a contradição visceral da experiência humana e clínica. Por um lado, o ego reconhece o centro regulador, o si mesmo, como a sua única fortaleza e chão seguro. Tu és o Deus da minha fortaleza. Por outro lado, o ego vivencia a angústia da desconexão. Por que me rejeitas? Esse sentimento de rejeição divina ou abandono existencial
reflete os momentos em que as antigas estruturas do cliente ruíram, mas a nova consciência ainda não se estabeleceu por completo. É o estado de liminaridade, o meio do caminho na análise, a opressão do inimigo e o lamento contínuo descrevem a ação devastadora dos complexos autônomos. Quando um complexo afetivo é ativado pela dor ou pela traição, ele atua como um opressor interno que sequestra a energia do ego, gerando ruminação, tristeza profunda e paralisia. O cliente anda em luto não apenas pelo que perdeu fora, mas pela sensação de ter perdido a própria força. Contudo, ao verbalizar essa dor abertamente, sem repressão, o salmista transforma a queixa em um diálogo reflexivo, impedindo que a dor se somatize no corpo. Versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Chegamos a um dos versículos mais luminosos, profundos e evocativos de todo o saltério, sob a ótica da psicologia analítica. Diante da escuridão do deserto psíquico, o salmista não pede facilidades materiais ou a remoção mágica dos problemas. Ele pede ferramentas de consciência, luz e verdade. Na clínica junguiana, a luz é o símbolo clássico da discriminação e da ampliação do campo da consciência. É a capacidade de lançar clareza sobre os cantos escuros da sombra, enxergando os fatos com objetividade, sem as lentes distorcidas do medo ou do ressentimento. A verdade, por sua vez, é a função da integração ética. A verdade desmonta as defesas neuróticas, rasga o véu da negação e nos confronta com quem realmente somos. Quando a luz e a verdade se unem, elas atuam como guias psíquicos. Elas conduzem o ego a uma jornada de ascensão até o Santo Monte e aos tabernáculos. O monte é a imagem arquetípica da elevação da consciência, o lugar de onde se pode enxergar a vida a partir de uma perspectiva mais ampla e menos egóica. Os tabernáculos representam a morada sagrada, o santuário interno, o espaço na psique onde o ego finalmente encontra descanso, reconciliando-se com o si mesmo e habitando em paz no seu próprio centro. Versículo 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. O versículo 4 marca a virada definitiva da atitude psíquica, a transição do lamento para a celebração da vida. O retorno ao altar não representa uma religiosidade punitiva ou cheia de culpas, mas a renovação do pacto sacralizado com a própria essência. Note a expressão belíssima, a Deus que é a minha grande alegria, depois de atravessar a noite escura e confrontar as traições e desilusões. A alegria recuperada no processo analítico não é uma euforia ingênua, mas uma alegria madura, enraizada e profunda. A introdução da harpa traz a dimensão da arte, do ritmo e do símbolo.
A harpa é um instrumento que exige afinação precisa de suas cordas. Se estiverem muito tensas, arrebentam. Se estiverem frouxas, não produzem som. Psicologicamente e clinicamente, a harpa simboliza o trabalho de harmonização dos afetos e dos complexos. O cliente individuado aprende a afinar a sua psique, transformando o caos de suas emoções passadas em uma música criativa, integrada e cheia de sentido. Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmo é selado com a repetição solene do grande refrão de autorregulação que atravessa os Salmos 42 e 43. Esta repetição não é mera redundância poética, é um imperativo de consolidação psíquica. O ego consciente assume definitivamente o papel de um observador compassivo e firme, interpelando a própria interioridade. Por que estás abatida, ó minha alma? Em vez de se deixar tragar pelo abismo do abatimento, o indivíduo estabelece um diálogo interno integrador. Ele reconhece a dor da alma, mas não se identifica totalmente com ela. A ordem espera em Deus é a convocação da virtude da paciência analítica. A capacidade de suportar o tempo de maturação do inconsciente sem precipitações impulsivas. Por fim, a afirmação de que o si mesmo é a salvação da minha face sintetiza a restauração da dignidade. A face é a nossa presença no mundo, o nosso olhar firme e autêntico. A salvação psíquica devolve ao cliente a capacidade de olhar a realidade de frente, de cabeça erguida, ancorado na certeza irremovível de que a sua essência é indestrutível. Sou Cássia Junqueira e faço atendimentos online e presencial. Peço que comente abaixo: a luz e a verdade do meu si mesmo guiam os meus passos e renovam a minha alegria. Até o próximo salmo.